Boa noite a todos. Prazer estar aqui entre amigos. Talvez seja uma das modalidades de amor que a gente menos são valorizadas, né? O amor da amizade. Mas é muito importante a gente estar junto, porque o efeito rebanho é sempre muito grande. Se a gente quer piorar a vida, é fácil, é só frequentar lugar ruim, uma amizade ruim, né? Se a gente quer melhorar a vida, o inverso também é verdadeiro. Então, para nós que queremos melhorar a vida, estamos buscando, né, o lugar certo. Nós estamos num tempo marcado por muita intolerância. É fácil perceber isso. Talvez a intolerância política seja a que mais chama atenção, mas não é a única. Nós estamos numa época mundial de intolerância religiosa muito destacada. A guerra santa que os muçulmanos fazem contra os cristãos hoje parece aos cristãos mal informados que é absurda e que é gratuita. Mas um mero livro de história mostra que esse mesmo teatro, essa mesma peça já aconteceu com atores trocados, onde quem promovia a Guerra Santa eram os cristãos contra os muçulmanos. E usavam os mesmos artifícios. Afinal de contas, os líderes cristãos falavam que quem morresse matando muçulmanos tinha um lugar garantido no paraíso. Agora, o que os mulás, líderes religiosos, falam para os muçulmanos é exatamente a mesma coisa. Se você morrer matando cristãos, você tem o seu lugar no paraíso. Será que é coincidência? Será que é à toa? Talvez não. A história sempre vai se repetir naquilo que a gente não aprender. Nós estamos condenados, todos nós estamos condenados a repetir aquilo que a gente não transformar. E isso não acontece só com os alcoólicos, com os drogados, com os violentos. Nós todos o ser humano se comporta por padrões. E os padrões, eles vão ser repetidos, exceto se nós transformarmos. Esse é um desafio muito interessante. Mas será que eu estou condenado a ser como minha mãe e meu pai? Estou condenado a repetir os erros que os brasileiros mais cometem? Será? Em parte sim, em parte não. Nós estamos condenados a repetir tudo aquilo que a gente não transformar. Se você não se questionar, se você não aprender com a situação que você está vivendo, você vai repetir quando menos esperar. Agora, nesse momento, essa questão da corrupção fala exatamente isso para a gente. Quem enxergar o fenômeno da corrupção no Brasil como um fenômeno externo dos outros, de um tipo especial de humanidade chamado os políticos, que vieram de outras mães, vieram de outros lugares, vieram de outros planetas, quem sabe, e que não tem nada a ver com a gente. Quem pensar assim vai deixar de refletir com o que a gente está vivendo, vai deixar de se transformar com os livros didáticos que o professor está passando. E achando que o problema são os outros, como o Jean-Paul Sartre ironizou, do ser humano, o inferno são os outros. E a gente repete esse padrão na vida da gente. O casamento está mal, o problema é do outro cônjuge. O conflito familiar, o problema é do outro. No condomínio, o problema é do outro, e sempre o problema é do outro, e a gente nunca tem problema nenhum. Nós sempre somos perfeitos, uma ilha de perfeição, cercada de imperfeitos por todos os lados. E essa visão nos deixa rigorosamente paralisados, sem aprender o que a vida está passando. Então, vamos retomar um pouco da formação nossa mesmo, porque essa revisão ela é muito interessante. A vida promove
no início da reencarnação, uma rememoração de todo o processo de criação da vida na Terra. Eu não sei se vocês já pensaram, já leram ou já compreenderam isso. Nós nascemos aonde? Em que meio? Nós nascemos na água. A ciência tem uma certeza que a vida surgiu na Terra onde? Na água. Nós já tivemos guelras, rabo. Sabia disso? Na barriga da mãe nós já tivemos esse tipo de... Nós já tivemos, os braços foram se desenvolvendo no decorrer do processo. A gente foi rememorando de alguma forma todo o processo de criação da vida. Nós já fomos animais unicelulares. Você sabia disso? O óvulo é o quê? Uma célula. Quando ele é fecundado, ele começa a se transformar em animal pluricelular. E depois ele vai se desenvolver na água e passar tudo aquilo que a gente aprendeu lá na 6ª série, 7ª série, já nem sei que altura foi isso. E essa rememoração, ela é muito interessante, porque ninguém transforma se não refletir, se não avaliar tudo o que aconteceu. Aquilo que a gente mal e mal tenta fazer no final do ano, você passa em revista o seu dia, o seu ano, para falar o que eu acertei, o que eu errei, e fazer uma reprogramação. Se você quer aprender a ser diferente, a fazer diferente, você tem que reavaliar, e é isso que a vida faz com que a gente viva desde o útero, desde a barriga até o nascimento. Pois na barriga nós vivemos uma experiência que a gente depois vai levar para a vida toda, dizem os psicanalistas, diz a psicologia. O ideal romântico, quem já não ouviu o ideal romântico? Todos nós. O símbolo que mais vende qualquer coisa é o coração, duas metades iguais que se completam numa perfeição. Não é bonito isso? Isso vem de agenda, vem de caderno, vem de calcinha, vem de qualquer coisa. Os jogadores de futebol fazem gol e... Esse é um ideal muito grande. E esse ideal, na música romântica, ele é muito forte nas novelas, no teatro, nos filmes. E ele nos fala que nós e o outro, tem vários termos que se usam, né? A outra metade da laranja, a tampa para panela, e etc, etc. A gente é metade, a gente só se completa quando encontra o grande amor. E aí nós vamos finalmente ser um, porque até ali a gente era saci pererê. Um dos termos mais significativos do ideal de amor romântico é cara metade. Então não é só saci pererê de uma perna, de meio pulmão, de meio coração. Nós somos saci pererê de meia cara também. Você não completa a sua própria cara enquanto não encontrar o seu amor. Não é bonito isso? Quando é que você vive esse ideal romântico de que eu respiro o que você respira, eu como o que você coma, quando eu come, quando você tem medo, eu tenho medo, eu e você somos um? Quando é que a gente vive esse ideal romântico na prática? Não é nunca não. Ah, vocês estão muito desiludidos. Calma, gente. Esse ideal não vem à toa. Ele se realiza exatamente na gravidez. Nós respiramos o que o outro respira, nós nos alimentamos do que o outro se alimenta, a gente tem medo quando o outro tem medo, e esse é o momento da integração. Eu e você somos um. É muito bonito isso, e esse ideal depois vai tentar se repetir, só que para se repetir depois, aí sim eu vou concordar com vocês. Como é que faz para repetir? Corta para a barriga da mãe? Mas tudo isso vai fazendo a gente não ter consciência de si. A gente não sabe que a gente é um na barriga da mãe. E depois que nasce, a gente ainda não sabe, a gente ainda não descobriu. E o primeiro grande desafio, a primeira grande revolução da nossa existência é descobrir que nós somos um. Que nós somos um ser com vontade própria que pode fazer, pode acontecer, pode interferir.
Vocês lembram dos seus sobrinhos, dos seus filhos, dos seus netos na cama? Meu filho fazia muito isso. Ele ficava olhando para a mãozinha dele, absolutamente embriagado, fazendo assim. Sabe o que ele estava vendo ali? Eu mexo a minha mão. Ó, eu quero fazer isso e a mão faz. No fundo, ele está experimentando ser ele é ele tem vontade, ele é um ser que realiza coisas. A partir dali ele começa uma trajetória de descobrimento, de autodescobrimento. A partir dali, não é uma coisa assim, de fase, do tipo, chegou ali e acabou. Tem gente que pensa assim, mas não é assim. Tanto é que todas as religiões de todos os tempos, e Jesus inclusive, colocou como grande missão da alma na terra o conhece-te a ti mesmo. Ele não falou assim, é a grande missão do homem até 3 anos de idade, conhece a ti mesmo. Ele falou isso? Isso é para quanto? Quanto tempo da existência da gente? Para toda a eternidade. Então ali a gente vai começar a se conhecer, mas essa trajetória é longa. Essa primeira revolução, ela vai se estender por toda a nossa existência. Quem é você? Você sabe responder isso? Os filósofos estão se perguntando há muito tempo, quem sou eu? Essa é daquelas perguntas complicadas, mas a criança não é exatamente um filósofo, ela não está consultando livros e fazendo tese de mestrado ou de doutorado, ela está apenas descobrindo que há uma relação entre o corpo dela, entre o que acontece na vontade dela e o que acontece no corpo. Depois ela vai progressivamente aprendendo que ela é que ela tem uma individualidade, que ela pode fazer. No sentido mais complexo da coisa, tem muita gente adulta que não descobriu ainda partes fundamentais dessa revolução do eu. Ela ainda acha, tem muita gente, vocês sabem disso, que as nossas avós foram criadas num tempo em que a mulher boa era aquela que não pensava em si, não tinha vontade própria, não tinha sonhos, não tinha a realização dela, ela se realizava através do outro. Mulher boa é aquela que vive para os filhos e para o marido. Uma pessoa como essa, ela fez a revolução do eu, ela vive através dos outros. Graças a Deus isso tem, e há muitas lutas, e há muitas mulheres, e há muitas conquistas, isso tem mudado. E esse é um processo muito interessante. Mas nem bem a pessoa começou a fazer a primeira revolução, já vem a segunda. Nem bem a gente começou a conhecer e reconhecer que a gente é que a gente tem vontades, que existe. Você, no próprio processo já de começar a se conhecer, você começa a fazer a segunda revolução, que é conhecer o outro. Então existe um outro ser. A psicologia fala que você vai ter o reinado infantil, onde tudo, absolutamente tudo é para mim. Em primeiro lugar depois eu também. Você sai no trânsito da impressão que isso ainda existe, ainda é, todo mundo só vê o seu, reunião de condomínio, noticiário político, parece que a primeira grande prioridade é eu, depois é que vem o eu também, né? Então, mas na verdade a gente vai assim, tendo a impressão de que existe um outro. Você não tem muita certeza, tem muita gente que você percebe claramente que não considera no seu universo de decisões que existe uma outra pessoa na vida. Isso é claro. Você vê a movimentação das pessoas num supermercado e você percebe, ele não descobriu que existem outros seres. A pessoa deixa o carrinho no meio do corredor e vai à prateleira, examinando a prateleira, carrinho no meio do corredor, às vezes atravessado. Essa pessoa está dando mostras concretas que ainda não descobriu o outro. Então existe um outro ser humano? Puxa, que coisa interessante. E às vezes as pessoas estão namorando, isso se mostra no sexo, isso se mostra em diversas outras situações. O estuprador, o que é? O estuprador é uma pessoa que faz relações sexuais se importando com o prazer de quem? Existe outro ser? Não
existe. O que importa sou eu. E eu tenho mais prazer ainda quanto mais o outro tem desprazer. É uma coisa impressionante como é que a mente humana consegue ir. Nós temos essa descoberta. Num prédio, a gente, quando descobre o eu, a gente vai começar a se incomodar com o vizinho de cima, que aliás é um inferno, o vizinho de cima, não é? Salto alto, cachorro, a unhinha do cachorro, um piso especial, já faz um barulho insuportável. Mas a grande revolução condominial, representada na nossa conversa aqui, que é a segunda revolução, é descobrir que nós somos vizinhos de cima. Isso é uma revolução. Pouca gente descobriu. Poucos de nós descobrimos que a gente também anda de salto alto, que o nosso cachorro também tem unha. Nosso cachorro também tem unha. Olha que mistério, que coisa interessante. Pouca gente descobriu isso. Pouca gente que reclama do salto alto de cima tem um chinelinho, uma havaiana, uma pantufa na porta de casa para chegar, já troca para não fazer barulho por debaixo. Isso é uma revolução, isso é uma descoberta. Pensar no prazer do outro, pensar no barulho, na uninha do cachorro. Essas coisas são impressionantemente novas. Ninguém aqui, eu vou chutar, posso estar cometendo injustiça. Pelo menos as pessoas da minha idade, duvido que tivesse cachorro na adolescência, na infância, catava cocô de cachorro na rua. Catava. E as pessoas falam, o mundo não tem melhorado. Ah, é? Presta atenção. Nas novelas antigas, tem um canal agora que mostra novelas antigas, né? Todo mundo fumava. Todo mundo fumava, não tinha jeito. Na minha adolescência a gente ia para os bailinhos e se a pessoa não fumasse não sabia o que fazer com a mão. Era um discriminado. Era uma coisa assim. O que eu faço? Hoje a pessoa que fuma é discriminada. O mundo mudou muito porque existe um processo de descoberta do outro. O fumante passivo, nunca se ouviu falar de fumante passivo até coisa de 15, 20 anos atrás. Não tinha a menor importância o fumo. Até hoje, um símbolo do egoísmo, existem inúmeros, né? Um símbolo tem na música, aquele cada um no seu quadrado. Né? Eu ligo para mim, eu penso em mim e ninguém mais é importante. Então, essa busca do reconhecimento do eu com o outro, ele vai fazendo uma relação dialética. Quanto mais eu aprendo a conhecer o outro, mais eu aprendo a me conhecer, me reconhecer e me transformar. Como a gente falou no início da corrupção, que a corrupção, ela é horrível, mas ela vai ser muito interessante a gente perceber que essa cena horrível da corrupção é um espelho. Quando a gente fizer essa descoberta, a gente vai falar, eu sou horrível. Vocês acham que vocês são corruptos? Não mesmo? Ninguém aqui nunca colou na escola, não é verdade? Nunca. Ninguém nunca escolheu o grupo na escola selecionando as pessoas mais inteligentes para aquela matéria. Nunca. Não é verdade? Querem muito exemplo? Nossa, tem um monte de exemplo de corrupção. Um monte. De jeitinho. Que a gente acha que vai dando jeitinho, fazendo isso, fazendo aquilo. Vaga uma oportunidade de ser chefia no teu ambiente de trabalho. Nossa Senhora. Separação de bens numa família depois da morte de um parente. Pelo amor de Deus. A música do Paulinho da Viola já fala, na hora do dinheiro, irmão desconhece irmão.
Esses momentos chaves fazem as pessoas se revelar. Quem você achava que era anjinho, legal, teu colega de trabalho, gente do peito. Deus do céu. Isso é tudo a descoberta do outro e de si mesmo. Você deixa de aprender, joga fora os livros que a vida está te dando para você aprender quando você faz o maniqueísmo. O maniqueísmo é uma coisa percebida pelos filósofos, é uma tendência dos seres humanos em geral a separar o mundo entre bons e maus. Quem é o bom nessa visão? Quem é o mal? Todo mundo. Enquanto eu pensar que eu sou bom e todo mundo é o mal, eu não melhoro em nada. Tem uma historinha que eu vi uma vez dos senhores feudais, na Idade Média, que eles gostavam muito de pintar os quadros das pessoas da família, porque tinha linha sucessória, e isso era muito importante, você saber qual era a tua árvore genealógica, para poder definir quem é da família e quem não é. Então uma função que dava muito dinheiro é ser retratista, pintor, porque o problema de fotografia estava muito complicado naquele tempo, os celulares tinham uma resolução muito pequena, então dava muito dinheiro, mas era muito perigoso. Se o retratista mostrasse no retrato um defeito, um olhar de maldade que a pessoa tivesse, ele era morto. Porque todo mundo gosta de retrato, mas a gente gosta de retrato bonito. Naquele tempo não tinha Photoshop, mas tinha retratista. E o retratista dava o seu jeitinho, dava a sua embelezadinha nas pessoas. E quando não dava, era solenemente repreendido, digamos assim. Essas etapas, elas ainda nem foram bem tocadas, medianamente descobertas, e já surge a vida convidando para uma terceira revolução. Nem bem você descobriu a si, e quase ninguém tendo descoberto de verdade o outro, já surge um terceiro convite. Eu sou convidado em primeiro lugar a aprender o eu, depois o tu, e mais tarde o nós. Pensar na coletividade. Além de pensar no outro, eu preciso pensar no bem coletivo. Aliás, bem e mal. Tem um dos livros de André Luiz, Psicografia do Chico Xavier, em que André Luiz pergunta para o seu instrutor, é uma das perguntas mais difíceis que alguém pode enfrentar, e que ele deu uma resposta muito interessante. Mestre, o que é o bem e o mal? Olha que perguntinha fácil de responder. Daí ele falou assim, vamos deixar de lado todas as teorias, as filosofias, para ser bem prático. Bem é o bem para todo mundo. Mal é o bem para si mesmo. O cara que pega dinheiro público e põe no próprio bolso, ele está fazendo mal? Está fazendo mal para os outros, mas está fazendo bem. O estuprador, todo tipo de pessoa que faz alguma espécie de absurdo, mesmo o serial killer, está fazendo aquilo e está conseguindo alguma espécie de gratificação íntima daquilo que ele está fazendo. Adolf Hitler, ao selecionar a humanidade entre raças superiores e inferiores e colocar a sua raça naturalmente lá em cima, aquilo dava uma satisfação muito grande para ele. O que é bem, o que é mal. Então, descobrir que há uma coletividade, que há um todo, é muito interessante. É muito importante para a gente perceber como é que são as coisas. Por exemplo, a gente olha um filmezinho de um leão atacando um veado e fala assim, o leão é inimigo do veado. Será que é verdade isso? Quando a gente olha que razão e emoção são diferentes e fica brigando se o que é mais importante, se é a emoção que vai emancipar o homem ou se é a razão, você fala assim, o coração briga com o cérebro. Agora você imagina um corpo, alguém
que tem que optar? Você mesmo. Se você tiver que optar agora entre teu coração ou teu cérebro, eu estou com a faca bem afiada aqui. Você prefere o coração ou o cérebro? Olha que a faca está afiada. Qual dos dois você prefere? Não dá para preferir, Maurício. O cérebro sem o coração morre. O coração sem o cérebro morre. Então, a gente precisa entender que essa tendência que a gente tem desde pequenininho, de surgir um outro, eu começo a me comparar. Vocês lembram de primos ou irmãos, como a gente se compara? E a gente se compara até hoje, hein? Você pode não perceber, você pode não ter consciência, mas chegou o Natal, junta aí os irmãos todos, e o tarde do teu irmão vem com um carro novo. O filho da mãe conseguiu um carro novo e muito melhor que o seu. Lá na adolescência era namorada. Pô, o cara conseguiu uma namorada muito mais legal. Eu me lembro, sempre falo isso, que alguém já pode ter ouvido em uma outra palestra. Uma vez eu estava conversando com um amigo, assim, meu e do meu irmão, e ele do nada assim falou assim: como teu irmão é legal, né? Eu falei: como assim? Meu irmão é legal? Por quê? Porque a gente vai fazendo competições por nada. Minha mãe falava: vocês brigam por um palito de fósforo queimado. A gente briga por tudo, a gente compete por tudo, tudo é picuinha, tudo é não sei o quê. E esse padrão a gente vai levando pro resto da vida. Eu, para ser feliz, preciso vencer você. Preciso ganhar. É importantíssimo ganhar. Com isso a gente constrói toda a infelicidade nossa. Homem e mulher, que deveriam ser modelos de boas relações, compõem, por esse padrão, a guerra dos sexos. Ricos e pobres, que deveriam se complementar, porque o rico não consegue ser rico sem o trabalho do pobre, e o pobre não consegue trabalho sem a iniciativa do rico. Isso é tão óbvio, é simples. Isso faz o que? Mal vivido, como nós temos mal vivido, compõe a luta de classes. E vai por aí afora. As religiões, todas elas espremendo, todas elas chamam todos nós ao amor. Mas a gente fica competindo: não, o meu caminho é melhor. O católico fala para o evangélico, o católico evangélico fala para o budista e fala para o espírita. Então o tempo todo competindo quem é melhor. E por causa dessa competição absolutamente louca, insana, no Rio de Janeiro, há um tempo atrás, tinham umas pessoas saindo no centro de Umbanda e deram uma pedrada numa menina. Entraram no centro espírita e mataram um médium lá também no Rio de Janeiro. Fora essas guerras religiosas que a história registra, em que se mata em nome de Deus. Se matar as mulheres pelo fato de não compreender o universo da mulher é muito comum também. Matar homossexuais, a homofobia, também é um fenômeno muito interessante, um esporte muito moderno, né? Então, nós gostamos, estabelecemos a diferença e queremos vencer pela opressão. E ao contrário, o convite, qual é o convite do outro nas nossas vidas? É muito interessante. Por que Deus fez com que a humanidade, para poder se multiplicar, precisasse dos sexos se integrarem? Vocês nunca se perguntaram a respeito disso? A ameba precisa de um amebo para se reproduzir? Não. Ela está lá, aquelas figuras, né, que a gente via no microscópio, ela vai se separando, pronto, cria duas, pronto. Por que a humanidade não foi feita assim? Por que um prédio, se você reunir 50 serventes de pedreiro, você não consegue fazer um prédio? Pelo menos não faz um prédio bom. Se reunir 50 engenheiros, não sai nem do chão. 50 arquitetos não conseguem colocar uma parede para cima. Por que isso acontece? Nós temos um grande convite à cooperação na Terra. Nós precisamos cooperar, nós somos chamados a cooperar, a ajudar uns aos outros. O brasileiro é melhor que o japonês. Será?
Será? Teve a Copa do Mundo e foi aquela grande reportagem, chamou muita atenção. Deu um bando de japoneses ir lá assistir o jogo, fazer sujeira como todo mundo faz. Só que antes de sair, puxar o saco plástico, catar tudo, pôr no saco plástico e na saída colocar numa lixeira. Deu uma grande reportagem no Brasil. Eles devem estar se perguntando até hoje, por que fizeram a reportagem? Eu fiz o que é absolutamente natural. Só que aqui é um acontecimento. Aqui é um acontecimento. Assim como lá, também é super comum que os adolescentes se matem por não ter passado de ano. Uma tragédia que você nunca viu no Brasil. Nunca. Não acontece. Por quê? Porque somos de culturas diferentes e é muito bom a gente se abrir para o aprendizado do brasileiro com o japonês, do brasileiro com o argentino, que ninguém nos ouça. É muito importante o sulista aprender com o nordestino. E a gente fica criando preconceito. Santos, no primeiro prefeito que teve vindo do Nordeste, tinha lá no Gonzaga, fora nordestinos. E os brasileiros adoram falar da tolerância, do amor, da integração racial que nós temos aqui. Gonzaga todo pichado, fora nordestinos. O que nós temos feito com a diferença? Como você tem lidado com a diferença? Com o negro, com o homossexual, com o nordestino, com o japonês, etc, etc, etc. É um convite para a integração, para você, uns aprenderem com os outros e crescerem juntos com um prédio, ou crescerem juntos fazendo um filho, ou crescerem juntos pelo seu próprio aprendizado espiritual. É maravilhoso isso. E a gente faz disso guerra, lutas, humilhações. E a terceira grande revolução, que é o aprendizado do todo, é conhecida nos evangelhos como todo esse aprendizado, a culminância desse aprendizado de si mesmo, do outro e do todo, é manifestada assim por Jesus. Amarás, não é mais conhecer, nem só reconhecer, é amarás o Senhor teu Deus, que é tudo, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o ponto de culminância da alma humana. Não é só conhecer e reconhecer, não é só descobrir que eu sou um e descobrir que existe um outro que tem direitos também. É amar. Olha que estágio, que objetivo Jesus coloca na nossa vida. Amar o vizinho de cima, amar o argentino, amar o cunhado que te emprestou 1.500 e que nem lembra. 1.500? Foi tudo isso? Acho que não, hein? E todo esse processo nosso tem sido jogado de lado. E por causa disso, a gente comete todas as violências, as violências coletivas e as violências individuais. Pois nós temos uma integração toda para ser aprendida. Nós vivemos num ecossistema, nós somos um mesmo corpo. O coração não pode competir com o cérebro, porque nós somos um. É muito bonito você tentar entender a parábola do câncer. Não é um assunto gostoso para uma... Quarta-feira à noite fala sobre câncer. Olha que coisa agradável. A história do câncer é simples, é uma célulazinha michuruca no meio do universo de um corpo. Quantos bilhões de almas tem num corpo? Não tenho a menor ideia. Mas só didaticamente a gente fala que tem 7 bilhões, porque são 7 bilhões de almas encarnadas, a gente fala que são 7 bilhões de células no corpo. E essa célula teve um grande objetivo na vida dela, que é ser maior que todas as outras. Eu quero ser um celulão. E ela descobriu nas pesquisas dela que havia um jeito de ser um celulão. Era só comer os vizinhos. E ela começa a comer os vizinhos e começa a aumentar. E começa a comer, e começa a aumentar, e começa a comer, e começa a aumentar. E quando ela está bem crescida, mas bem crescida, morre o corpo todo.
Que vitória é essa? Sabe como é que Jesus pergunta isso pra gente? Porque essas células somos quem? Somos nós. Ele pergunta pra gente assim: de que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Esse padrão competitivo nosso, esse padrão de humilhar as outras pessoas, esse padrão que a gente tem alimentado há tanto tempo, que está por trás de todas as nossas violências, ele um dia vai ser superado. Vai. Mas quando nós quisermos, quando a gente realmente for cristão, ou seguir Gandhi, ou seguir São Francisco de Assis, ou seguir qualquer dos grandes exemplos da nossa vida, nós não precisamos humilhar os outros. Jesus é muito claro: aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar, será exaltado. Onde? Porque na terra não tem lugar onde aquele que se humilha vai ser exaltado. É claro que não. Mas no mundo espiritual, todos os grandes mestres se diminuíram. Buda era um príncipe, virou um andarilho. Francisco de Assis, a mesma coisa. Jesus Cristo, a maior alma que já teve na humanidade, era um carpinteiro, vindo de uma região, Necas, que no próprio Evangelho fala assim: mas o que de bom pode vir de Nazaré? Da Galileia não surge nada de bom. Ele devia ser nordestino para aqueles tempos. Nós temos esse desafio: aprender com o outro e descobrir Deus no outro. Todos nós, acredito eu, já conhecemos o cumprimento, o exercício diário que o indiano é chamado a fazer. Quando ele fala que o Deus que mora dentro dele procura, reconhece e ama o Deus que mora dentro do outro. E aí, nisso ele faz uma síntese: que eu vou amar a mim mesmo como amo o outro, porque eu amo a Deus me amando profundamente, não amando a superfície das pessoas, não amando a conta bancária, não amando o corpo da outra pessoa, amando de verdade a pessoa na essência. Eu estou amando a Deus. É, na verdade, os 3 amores de Jesus trazidos para o Namastê. Namastê. Então, para todos nós, Namastê. Obrigado.